Eu sou engenheiro civil e este ano vai completar 40 anos que eu trabalho com obras. Trabalho diretamente em situações, né? Não é uma indústria, mas é uma empresa que trabalha com operários. Na realidade, quando ouço, né, uma e outra situação, a primeira que trouxe para nós aqui informações técnicas das situações das áreas, as áreas de risco, mas principalmente o que diz respeito aos acidentes ampliados, que têm efetivamente uma repercussão no tempo e no espaço que perdura e que envolve comunidades inteiras, o país até. A responsabilidade civil, que eu vejo aqui, né? Por outro lado, é colocada aqui a responsabilidade civil objetiva de quem efetivamente é chefe, é proprietário, ou é engenheiro, nos casos menores. Nós estamos sempre em tais situações, em primeiro lugar, como engenheiros e formados para tais e com responsabilidade civil para tal, tem a responsabilidade de saber o que fazer e como fazer e prevenir. E essa responsabilidade civil do engenheiro pode lhe custar a liberdade e ou o seu patrimônio. Diferente de outras responsabilidades que não ficam tão evidentes de outras profissões, a nossa profissão de engenheiros, seja na indústria, seja na construção civil, é evidente que essa responsabilidade civil objetiva ela é clara e é patente. Nesse caso particular que nós estamos vendo aqui, e eu aprendi muito com relação a essas áreas, as áreas classificadas, e que tomei nota aqui, áreas com probabilidade de formação de atmosfera explosiva. Eu não tinha ideia de que a poeira pudesse, né, levar. E, efetivamente, as indústrias, até que ponto, fico me perguntando, as nossas indústrias estão, o nosso pessoal, os nossos engenheiros, estão com esse entendimento tão preciso do que é preciso saber, né? E que tipo de responsabilidade tem, nesses casos, de ter cuidado com os gases, com as poeiras, né? E qual é o terceiro? As fibras. Essas duas palestras se complementam e nos trazem, assim, para a área de engenharia e para a área de quem trabalha na indústria, a necessidade de estar atento sempre. E eu devo dizer que, nesses meus 40 anos, se posso trazer minha experiência, a legislação ela foi cada vez mais apurada e mais exigente. A questão que diz respeito à responsabilidade civil de quem é proprietário, de quem é chefe, é responsável civil sempre, estando na presença dos trabalhadores que estão executando o trabalho ou não, tem a responsabilidade. Estamos trabalhando com seres humanos, com maior e menor formação. E mesmo não estando no canteiro de obra, ou mesmo não estando na indústria, somos responsáveis pelo erro humano, pelo descuido e pela pouca formação das pessoas. Dependendo da indústria, dependendo do porte da indústria, as pessoas que trabalham nela têm maiores formação. E tem outras indústrias menores que trabalham com e que são áreas possíveis de explosão, quanto que se sabe que existe aí pessoas sem formação suficiente trabalhando, então. Me parece, eu estou fazendo essa colocação como um leigo nesse assunto, particularmente, não tanto, mas estou entrando nessa questão para poder, então, introduzir agora as perguntas aí que vamos, então, as perguntas da plateia, que vai ilustrar, então, vai ilustrar essas duas palestras. Solicito, então, que aqueles que têm perguntas, que encaminhem essas perguntas por escrito, por favor, e que nós temos aí a funcionária aqui do SEIG, que está a receber essas perguntas, para nós passarmos aqui para os nossos palestrantes. Enquanto isso, eu devo dizer que essas duas palestras, as conclusões, né,
que vou solicitar, então, aqui, desses painéis de engenharia, os palestrantes têm feito um relato ou uma colocação de suas conclusões que passa para esse sindicato, para esse centro, como um documento que é uma tomada de posição do sindicato frente a esses temas. Tá certo? Então, essas conclusões, aí os palestrantes vão fazer um relato por escrito e nós vamos disponibilizar. Quero dizer que, enquanto esperamos perguntas, nós teremos, depois desse evento, um coquetel aí, convidamos a todos, né, a participar de um coquetel e trocar ideias aí entre nós e entre os palestrantes, com os palestrantes, de forma a termos uma confraternização. Eu devo, enquanto não chegam perguntas, eu me atreveria a dizer aqui, perguntar... Oi? Sim. Mas não tem perguntas por isso que está aqui, então. Tá aí. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta oralmente? Por favor, solicito que se identifique antes da pergunta, por favor. Bom, meu nome é Thiago, sou engenheiro de segurança do trabalho. Gostaria de saber qual a opinião dos dois sobre o evento de Mariana, do ponto de vista legal, jurídico, e da ação do evento em si. Bem, então, referente a Mariana, eu estava na semana anterior em Mariana e o motorista do táxi não parava de falar neste risco de rompimento da barragem. Foi o maior dano ambiental do Brasil. Este acidente ele ocorre por quê? Porque o minério de ferro ele reduziu o preço da commodity de $150 para $30, ou algo semelhante. E a Vale, para compensar a queda do preço do minério, elevou a produção. Lembrando que a Vale teve, ano passado, ano retrasado, um lucro de 900 milhões para um prejuízo de 44 bilhões. Na realidade, este erro que aconteceu é erro de projeto, erro de manutenção, porque a barragem Germano e as outras, não foi dimensionada para essa superprodução. O que eles alegaram? Que nem o caso de Bhopal alegaram abalo sísmico de 3 graus da escala Richter, o que é difícil de provar. Na realidade, a Vale é unicamente a culpada. Lembrando que a Samarco pertence 50% à Vale e 50% da BHP Billiton, que é uma empresa australiana e britânica. Então, eles são os responsáveis. Projeto, manutenção e operação. Okay. Quanto à responsabilização, né, ela pode ser solidária das empresas, tá? E crime ambiental, nesse caso, como o engenheiro Sérgio falou, eles sabiam do risco, assumiram o risco do evento danoso, porque colocaram as barragens, né, numa condição de não mais suportar aquela carga, tá, que foi elevada. Então, ao assumir o risco, é um crime doloso. Tá? A Lei de Crimes Ambientais, de 1998, teve um redimensionamento das multas, que passaram agora de 2 milhões até 50 milhões de reais as multas por crime ambiental. Tá? E, nesse caso, como o engenheiro falou, foi um crime dos mais graves, com os maiores danos. Tá? E a responsabilização pode ser solidária das empresas, no caso a Vale e a Samarco também, e a responsabilidade, como nós falamos, objetiva, independente de culpa. Nesse caso, não há nem o que alegar de qualquer excludente por caso fortuito ou evento de terceiro, porque a empresa assumiu o risco
de realmente haver o rompimento como o que ocorreu. A questão bem lembrada pelo meu colega, o responsável técnico, né? O engenheiro, que é o responsável técnico da empresa, geralmente é o primeiro a ser denunciado, tá? Pelo Ministério Público, nesse caso por crime doloso, e ele, além da empresa responder, ele responde também na sua pessoa, né, por ser o responsável. Por isso, então, que a gente alerta para quem assume essa função de responsável técnico, que é responsável técnico durante 24 horas por dia, todos os dias, tem que, então, se verificar alguma irregularidade, tem que informar e tem que fazer prova. Olha, eu notifiquei o órgão, eu notifiquei o IBAMA, eu informei, enfim, entende? Fazer essas notificações, essas informações por escrito, com um protocolo, porque isso pode contribuir na sua defesa. Porque o responsável técnico, ele conhece as questões técnicas, mas ele não tem o poder de gerência na empresa. Ele não é o dono da Samarco, o dono da Vale. Então, muitas vezes, ele não consegue mudar aquela situação, por mais que ele tenha alertado. Então, é importante atentar para a prova. Eu informei, eu notifiquei, está aqui o protocolo, eu fui em todos os órgãos de certificação e fiz essa denúncia, levar a conhecimento do Ministério Público, tudo isso com provas, porque isso pode contribuir na defesa de um processo que é sério, um processo, nesse caso, de crime ambiental doloso. A pergunta do engenheiro Ricardo ele pede que fale um pouco mais sobre a explosão do silo de Rio Grande. A explosão do silo em Rio Grande foi uma explosão no elevador de Canecos. Havia uma concentração muito elevada de pó. A concentração para a explosão é de 20 a 40 miligramas por metro cúbico. Não havia estudos sobre conhecimentos, prevenção nessa questão de pó. Então, houve uma produção muito elevada, o silo estava muito cheio, eles trabalham com, não posso citar o nome da empresa, né? Exportação de soja, milho, trigo, arroz. E, normalmente, é um rolamento aquecido que provoca essa explosão. Normalmente, para não dizer quase sempre. Esse rolamento aquecido deu uma explosão violentíssima no silo, que veio, então, a ter impactos de quebra de vidro violento no cassino. Então, a causa foi um rolamento superaquecido. Por favor, tem uma pergunta aí na plateia. Sim. Boa noite. Meu nome é Rafael, sou engenheiro, também auditor do trabalho. Eu ouvi a gente comentar hoje sobre erro humano, e eu acho sempre importante a gente fazer essa ressalva, né? A gente falou aqui que os acidentes, eles são sempre multifatoriais, então, se houve um erro humano e isso ocasionou um acidente, é porque a gente já estourou muitas outras causas desse acidente, e como a gente comentou aqui, o ser humano, a gente não tem total controle sobre ele, né? Sempre importante lembrar, quando a gente fala do erro humano, que a gente tem muitos outros fatores absolutamente controláveis, que se eles tivessem sido controlados, o erro humano não teria causado o acidente. É mais uma observação. Ok, obrigado. A pergunta agora diz o seguinte: se uma construtora faz um conjunto residencial em uma área de risco de acidentes ampliados, ela tem obrigação de avisar antecipadamente os futuros moradores? É a pergunta de André Buxer. Muito bem, isso é muito comum, e eu vou citar o caso do bairro Humaitá, que foi um grande lixão, e ele contém metano. Isso aconteceu não só aqui, mas como também em grandes áreas nobres de São Paulo, onde foram construídos vários condomínios. Em algum momento, essa explosão irá ocorrer. Portanto, jamais pode ser construído algo sobre
um local que foi um lixão. Isto seria uma obrigação de toda a construtora. Só para complementar, do aspecto legal, essa desinformação fere o Código de Defesa do Consumidor. E como é uma questão que o consumidor ele é hipossuficiente técnico, né? A pessoa que está adquirindo esse imóvel, muitas vezes, não tem nenhum conhecimento técnico sobre essa questão de tóxicos e de riscos, e ela adquire um bem do qual ela não foi informada, ela pode pleitear judicialmente o desfazimento do negócio, a devolução dos valores e até uma possível indenização pela frustração, que seria a indenização chamada de dano moral. Ok, obrigado. A pergunta diz assim, como está relacionada a classificação das áreas, deve ser áreas de risco, com o social atualmente, com o e-social atualmente? Será que as empresas estão cientes dos riscos conforme o exposto na palestra? A resposta, não. As empresas não estão cientes do risco. As empresas fazem uma classificação de área apenas pro forma e fazem a classificação de área, mas não fazem a colocação dos equipamentos de acordo com a classificação de área. Ou ainda ocorre uma classificação de área que fica apenas do conhecimento de um ou dois engenheiros, quando essa informação deveria ser obrigatoriamente divulgada através da CIPA, através de CIPAT, colocado no PPRA, enfim, divulgado à empresa. Mas esta informação não é divulgada. Portanto, as empresas não estão se adequando. A pergunta é para o Sérgio, da Marta Sieradzki. Se é possível abordar sobre áreas classificadas em condomínios, hospitais, escolas, por exemplo, que precauções e consultas básicas o projetista necessita tomar quanto à prevenção de riscos e áreas classificadas? Muito bem. Se nós tivermos uma instalação com gás, seja, vamos supor, gás natural, toda a tubulação ela deve ser à prova de explosão. Dentro dessa tubulação ou nas proximidades, eu não posso ter nenhuma fonte de ignição. Por exemplo, circuito elétrico. Qual é a causa da explosão de bueiros no Rio de Janeiro? A causa é dutos de gás natural compartilhados com a rede elétrica. Então, e os dutos não são a prova de explosão. Então, respondendo à pergunta, se houver gás, vapor, poeira e fibra, não posso ter fonte de ignição. Portanto, ela deve estar longe de qualquer circuito elétrico. 2, eu tenho que dimensionar toda a tubulação à prova de explosão. E eu preciso fazer inspeções regulares nesta rede. Só para dar um enfoque do aspecto legal quanto a essa informação do engenheiro, essas explosões dos bueiros do Rio de Janeiro, né, em que o poder público pode ser também responsabilizado, né, por conduzir dessa maneira e compartilhar os dutos, o que ocasiona um maior risco à sociedade. Né? Então, isso aí também pode ser encaminhado contra o poder público que não está tomando esse dever de cautela. Muito bem. A pergunta aqui é essa e mais essa última que chegou, e aí vamos encerrar em função do horário. Existem ações para incluir o assunto áreas classificadas nas universidades e cursos técnicos? Infelizmente, não. Não existe a cadeira de áreas classificadas, nem curso técnico, nem universidades. A literatura é muito escassa, é difícil a gente fazer livro no Brasil. Eu diria assim, é muito difícil, é tentar assim, remar contra a maré muito forte. Infelizmente, não há nada do ponto de vista institucional, tá, quanto a áreas classificadas. A última pergunta diz assim,
É feita alguma ação sobre a crescente urbanização ao redor de refinarias e indústrias com risco de acidentes ampliados, como no caso da Refap em Canoas? Positivo. Não existe nenhuma estratégia em termos de prefeituras, o governo estadual ou qualquer outra instituição de alocar essas empresas longe das áreas industriais. Então, essas empresas de gás estão colocadas dentro do centro de Canoas, ou no centro de Cachoeirinha, ou no centro de Gravataí, ou no centro de Guaíba. O que acontece? Ou é dada uma licença de instalação dentro da área industrial, ou porque o zoneamento urbano se aproximou dessas empresas. De qualquer modo, isso é responsabilidade do setor público, municipal, estadual, de alocar essas empresas de risco de explosão para um local longe da zona urbana. Acontece que a urbanização, da maneira como tem acontecido nas grandes cidades, onde o poder público não tem tido condições ou não tem conseguido apor área residencial e trabalha para que as pessoas possam construir suas casas em lugares adequados, a urbanização desenfreada, da maneira como está acontecendo, acontece que estão invadindo áreas que não deveriam, áreas não edificantes, inclusive embaixo de redes de alta tensão. Isso aí, o poder público tem condições de atacar até certo ponto, porque a autoconstrução desta forma está acontecendo de maneira que o Estado brasileiro, o Estado mesmo do Rio Grande do Sul, não tem feito o que deveria fazer e não tem condições de atuar nesse campo. Eu gostaria de fazer uma última colocação no sentido de que, como conclusão dessas palestras, o que o SENGE poderia dizer para a sociedade gaúcha, o que nós poderíamos escrever e disponibilizar para a sociedade gaúcha e mesmo para o governo do Estado sobre as suas palestras, no sentido de que tenhamos efetivamente preocupação com essas informações que são bastante graves e importantes e fundamentais. Então, a pergunta que faço é: que conclusão, o que podemos passar efetivamente como esse sindicato que possa passar como uma orientação? Bem, a sugestão é a de que o SENGE seja um órgão consultor, onde aqui nós temos várias categorias de engenheiros, nós teríamos um grupo de consulta onde governo estadual, federal, municipal, qualquer situação de instalação passasse pela consulta do SENGE. O SENGE seria algo semelhante que tem nos Estados Unidos, igual tem nos Estados Unidos, que é um órgão, uma entidade não governamental chamado CSB, que avalia acidentes industriais. E, baseado nessa análise de acidentes, ele vai fazer um novo reestudo de dimensionamento de locação dessas empresas. Seria pensar e mapear todo o Estado a nível de explosão. E toda e qualquer consulta passaria pelo grupo do SENGE. Esse grupo seria um grupo consultivo, não seria um grupo com poderes de decisão, mas toda consulta deveria passar pelo SENGE, que seria um modo de divulgar essas informações. A universidade buscaria palestras com os profissionais aqui do SENGE e levar também essas palestras para dentro das indústrias. E a indústria teria hoje
um órgão consultor, que a minha proposta seja um órgão consultor a nível nacional. Porque o problema é nacional. Então, seria através do SENGE, trazer todas essas dúvidas da sociedade e nós faríamos, então, sugestões de melhorias. Só para complementar essa excelente ideia do engenheiro, porque como a gente vê muitas irregularidades, inclusive, como ele falou dos bueiros, né, que tem esses ranços do poder público em relação a esse cuidado e a esses riscos. Então, é interessante ter um órgão fora, um órgão que não é público, né, para dar esse apoio e ajudar na fiscalização no sentido de poder, então, denunciar isso ao Ministério Público, né, esse órgão consultivo multidisciplinar, né, com engenheiros das diferentes áreas e até profissionais da área jurídica para apontar o aspecto legal e isso levar, como a gente fez e que deu muito certo na questão do PPCI. Então, a gente poderia, então, aplicar isso para várias outras questões, como o engenheiro está trazendo, e isso iria colaborar. Também, aquele engenheiro que é o responsável técnico da empresa, que está verificando as irregularidades e muitas vezes não sabe como recorrer, a quem reportar e como levar isso a conhecimento, até para se proteger de uma responsabilização civil e criminal ambiental também, ter aonde, né, ter um lugar para vir e buscar esse apoio e ter essa consultoria e podermos, então, montar esses pareceres e fazer, então, esse apoio, né, já que o poder público não está conseguindo fazer isso, tanto é que muitos dos problemas emanam da falta de cuidado do próprio poder público. Ok. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer que essa sugestão, eu solicito que tanto o engenheiro Sérgio como a doutora a advogada Carla façam por escrito essa proposta, que possa se levar à frente, e entendo, nessa questão, o SENGE é um sindicato representativo da categoria e tem uma finalidade, tem um escopo, né, de se responsabilizar pela fiscalização da questão que diz respeito da remuneração e das condições de trabalho. E entendo que o SENGE participe, possa até liderar essa equipe multidisciplinar, mas eu entendo que as universidades, né, poderiam e teriam muito que contribuir aí também para essa questão. Solicito, então, que façam por escrito essa proposta. Nós agradecemos a presença de todos e quero convidá-los a passar ali no nosso foyer para um coquetel que o SENGE está oferecendo aos senhores e solicito também, em agradecimento ao senhor, que nós possamos dar uma salva de palmas e agradecer dessa forma o trabalho do senhor. Gostaria só de avisá-los que o Sindicato de Engenheiros está promovendo, dia 30 de março, no Teatro 40 da PUC, o nosso seminário Dívida Pública, Desenvolvimento e Soberania Nacional, que vocês receberam um folder. O evento é gratuito, é o dia inteiro de evento e vai ser um evento muito proveitoso. Tá? Boa noite para todos, regresse para os seus lares com saúde, paz e harmonia. Um abraço.